Fala galera, bem-vindos ao Hardware Tech BR. Eu sou o Castanhari e hoje a gente vai mergulhar em várias novidades quentíssimas do mundo tech. Mas antes, já deixa o like, se inscreve no canal e compartilha esse vídeo, porque o engajamento de vocês ajuda demais o canal a crescer. Olha só, a Intel lançou um Xeon com 32 núcleos para servidores. O iPhone 17 Pro Max foi testado em quedas, mas o alumínio ainda preocupa. Um malware sinistro está atacando direto o firmware dos SSDs. Teve iPhone de luxo de mais de R$1 milhão com um Rolex embutido. A AMD chegou com a RX 7700 de 16 GB. A Samsung trouxe o primeiro monitor OLED 500 Hz do mundo. A AMD já liberou driver otimizado para essa placa. E a Apple lançou o iOS 26, essencial para os novos iPhones 17. Então segura que o vídeo tá imperdível, bora lá. A Intel anunciou o lançamento do seu mais recente processador, Xeon. Agora com 32 núcleos e suporte a 64 threads, voltado para servidores de alto desempenho e data centers corporativos. O novo Xeon foi projetado para atender às demandas crescentes de computação intensiva, incluindo inteligência artificial, análise de grandes volumes de dados e ambientes de virtualização. Segundo a empresa, o processador apresenta avanços significativos em termos de eficiência energética, permitindo que cargas de trabalho complexas sejam executadas com menor consumo de energia em comparação com gerações anteriores. Além do aumento de núcleos, o Xeon oferece cache L3 expandido e suporte à memória DDR5, garantindo mais velocidade e capacidade de resposta em aplicações críticas. Outro destaque é a compatibilidade com tecnologias de segurança de hardware da Intel, que ajudam a proteger dados sensíveis contra ataques maliciosos e vulnerabilidades conhecidas. Para empresas que dependem de servidores robustos, o lançamento representa uma atualização importante, permitindo executar operações mais pesadas, sem comprometer desempenho ou confiabilidade. Analistas do setor observam que a Intel continua fortalecendo sua linha Xeon para competir diretamente com os processadores EP e UEC da AMD, que também tem se destacado em servidores de alta performance. O lançamento do Xeon de 32 núcleos evidencia a tendência do mercado em buscar processadores com maior paralelismo, maior capacidade de memória e recursos de segurança aprimorados. Em suma, o novo Xeon chega para consolidar a Intel como uma opção robusta e confiável para empresas que necessitam de alto desempenho e estabilidade em seus ambientes de TI. Recentes testes de resistência do iPhone 17 Pro Max indicam que o aparelho mantém uma excelente performance frente a quedas de alturas moderadas, resistindo a impactos sem danos significativos na tela ou na funcionalidade interna. O smartphone da Apple, que traz um design refinado e corpo em alumínio, surpreendeu em testes de quedas em superfícies de concreto e madeira, mantendo-se operacional e sem deformações graves na maior parte das simulações. No entanto, especialistas apontam que o uso do alumínio no chassi continua sendo um ponto de atenção. Diferentemente de materiais como aço inoxidável ou titânio, o alumínio tende a apresentar riscos e amassados mais facilmente, o que pode comprometer a estética do aparelho com o tempo. Para usuários que buscam durabilidade máxima, o uso de capas protetoras ainda é recomendado, apesar da resistência estrutural já demonstrada. Outro ponto avaliado nos testes foi a resistência da tela a arranhões e impactos laterais, que mostrou uma performance sólida graças à nova tecnologia de vidro reforçado aplicada pela Apple. Embora a resistência seja uma melhoria em relação a modelos anteriores, especialistas reforçam que quedas em ângulos específicos ainda podem causar danos consideráveis. No geral, o iPhone 17 Pro Max se mostra confiável para uso diário, mas os consumidores devem manter cuidados básicos para preservar a integridade do dispositivo. Pesquisadores de segurança identificaram um malware sofisticado que consegue alterar o firmware de SSDs.
permitindo o roubo silencioso de dados sem que softwares antivírus tradicionais percebam. Essa ameaça representa um avanço significativo no campo de ataques cibernéticos, pois a manipulação do firmware torna a detecção extremamente difícil. Diferentemente de vírus comuns, que infectam sistemas operacionais, esse malware atua em um nível mais profundo do hardware, permitindo que informações confidenciais sejam copiadas ou modificadas sem deixar rastros evidentes. O malware é capaz de se instalar durante atualizações de firmware comprometidas ou por meio de acessos físicos não autorizados ao dispositivo. Uma vez ativo, ele pode interceptar dados críticos, incluindo credenciais, arquivos empresariais e informações financeiras, transmitindo-os silenciosamente para os invasores. Especialistas alertam que empresas e usuários domésticos devem redobrar a atenção quanto à procedência de atualizações de SSD e dispositivos de armazenamento. As soluções tradicionais de antivírus ou firewalls não conseguem identificar esse tipo de ameaça, o que torna essencial o uso de monitoramento de integridade de firmware e auditorias regulares de hardware. Fabricantes de SSDs já estão cientes da vulnerabilidade e prometem atualizações de segurança para mitigar o risco. Este caso evidencia a crescente sofisticação de malwares voltados a atacar diretamente o hardware, reforçando a necessidade de práticas avançadas de segurança em todas as camadas de TI. O mercado de smartphones de luxo ganhou atenção recentemente com o lançamento de uma edição especial do iPhone 17 Pro Max, cujo preço ultrapassa a marca de R$1 milhão. A grande diferença deste modelo não está na configuração interna, mas no design exclusivo. O aparelho integra um relógio Rolex de ouro maciço na própria carcaça, transformando o smartphone em um item de colecionador. Essa edição limitada visa atender a um nicho de consumidores que valorizam exclusividade, status e luxo extremo, combinando tecnologia de ponta com joalheria de alta qualidade. Além do relógio, o iPhone mantém todas as especificações técnicas do modelo Pro Max tradicional, incluindo processador avançado, câmeras sofisticadas e recursos de software da Apple. No entanto, o destaque mesmo está no apelo visual e na raridade da peça, que deve atrair a atenção de colecionadores e entusiastas do luxo global. Especialistas comentam que lançamentos desse tipo funcionam mais como símbolos de status do que como inovações tecnológicas. Apesar de o preço parecer exorbitante, ele reflete a combinação de engenharia de precisão da Apple com a tradição artesanal da Rolex, criando um produto que é, ao mesmo tempo, smartphone e joia. Este lançamento reforça a tendência de marcas de tecnologia e luxo se unirem para criar itens exclusivos que ultrapassam os limites do mercado tradicional, gerando atenção midiática e desejo entre consumidores de alto poder aquisitivo. A AMD apresentou oficialmente a Radeon RX 7700, nova placa de vídeo que chega ao mercado com 16 GB de memória GDDR6 e uma configuração voltada para alto desempenho em jogos e aplicações gráficas exigentes. O modelo promete equilibrar potência, eficiência energética e suporte a tecnologias modernas, como Ray Tracing e Fidelity FX Super Resolution, garantindo desempenho competitivo mesmo em resoluções 4K. Segundo a AMD, a RX 7700 oferece uma arquitetura otimizada, com maior largura de banda e unidades de processamento gráfico avançadas, permitindo que jogadores e criadores de conteúdo lidem com cargas pesadas sem comprometer a performance. Além disso, a placa traz melhorias no gerenciamento de energia, reduzindo o consumo sem perda significativa de desempenho. Um ponto que se torna cada vez mais relevante em setups modernos que buscam eficiência térmica e energética. Especialistas destacam que a RX 700 e 700 se posiciona como uma opção sólida para quem busca desempenho intermediário alto, oferecendo compatibilidade com recursos como DirectX 12 Ultimate, suporte a múltiplos monitores e taxas de atualização elevadas.
A chegada da placa deve fortalecer a posição da AMD no mercado de GPUs, oferecendo uma alternativa robusta às concorrentes da NVIDIA e ampliando o leque de opções para gamers e profissionais de criação que exigem hardware confiável e atualizado. A Samsung lançou no Brasil o monitor OLED de 500 Hz, considerado o primeiro do mundo com essa taxa de atualização. Voltado principalmente para gamers profissionais e entusiastas de alto nível, o equipamento oferece imagens extremamente fluidas, tempos de resposta ultra rápidos e cores vibrantes graças à tecnologia OLED, que proporciona contraste superior e negros profundos. Apesar da inovação tecnológica, o preço chamou atenção e gerou debate sobre acessibilidade. O monitor chega ao mercado brasileiro custando valores significativamente elevados, refletindo o investimento em pesquisa, desenvolvimento e componentes de ponta. Para profissionais de esportes ou criadores de conteúdo que dependem de precisão máxima de cores e fluidez em imagens, o monitor representa uma ferramenta de alto desempenho, mas fora do alcance da maioria dos consumidores. Especialistas destacam que a Samsung continua a liderar a inovação no setor de displays, buscando elevar os padrões de qualidade visual e desempenho em gaming e produção audiovisual. Com a taxa de 500 Hz, o monitor promete reduzir praticamente a totalidade do motion blur em jogos rápidos, algo que pode fazer diferença em competições de alto nível. A expectativa é que a tecnologia OLED de alta frequência abra caminho para futuros produtos mais acessíveis, popularizando recursos antes restritos a nichos profissionais. A AMD liberou a versão 25.9.2 do software Adrenalin, trazendo otimizações significativas para jogos recentes e suporte oficial à nova Radeon RX 7700. A atualização inclui correções de bugs, melhoria de desempenho em títulos selecionados e ajustes que visam reduzir microtravamentos e problemas de compatibilidade em sistemas Windows. Além das otimizações para jogos, a nova versão do Adrenalin melhora recursos de captura de tela, streaming e gerenciamento de múltiplos monitores, permitindo que jogadores e criadores de conteúdo tenham mais controle sobre a experiência visual e operacional. O suporte a RX UAST 700 é particularmente importante, pois garante que a nova placa de vídeo opere com máxima eficiência desde o primeiro uso, aproveitando todo o potencial da arquitetura e da memória GDDR6 de 16 GB. Especialistas em hardware ressaltam que o Adrenalin 25.9.2 reforça a estratégia da AMD de manter seus drivers atualizados e otimizados, garantindo estabilidade e compatibilidade com lançamentos recentes de jogos e placas de vídeo. Para o usuário final, isso significa menos problemas técnicos, melhor performance e uma experiência mais confiável, refletindo o compromisso da empresa em oferecer software que acompanhe a evolução constante do hardware de alto desempenho. A Apple lançou o iOS 26, atualização considerada essencial para os novos iPhones 17, garantindo que dispositivos recentes funcionem de maneira otimizada e com segurança reforçada. A atualização traz melhorias no gerenciamento de bateria, aumento de desempenho em tarefas multitarefa e ajustes no sistema que permitem tirar o máximo proveito do hardware dos iPhones 17, incluindo processadores avançados e câmeras aprimoradas. Um dos destaques do iOS 26 é a otimização da integração entre software e hardware, permitindo que recursos como realidade aumentada, inteligência artificial e captura de vídeos em alta resolução operem com máxima eficiência. Além disso, a atualização corrige vulnerabilidades de segurança, fechando brechas que poderiam ser exploradas por malwares e garantindo maior proteção de dados pessoais e corporativos. Especialistas afirmam que atualizar para o iOS 26 é fundamental não apenas para desempenho, mas também para compatibilidade com novos aplicativos e funcionalidades específicas do iPhone 17, evitando possíveis problemas de lentidão ou falhas em recursos nativos. Em resumo, o iOS 26
representa um passo importante para que os usuários aproveitem plenamente o potencial dos dispositivos mais recentes da Apple, mantendo experiência, segurança e inovação alinhadas às expectativas do mercado. É isso aí, galera! O vídeo de hoje chegou ao fim. A gente viu o novo Xeon da Intel com 32 núcleos, o teste de resistência do iPhone 17 Pro Max, o malware que ataca SSDs, o iPhone de luxo com Rolex de ouro, a Radeon RX 700 e 700 com 16 GB, o monitor OLED 500 Hz da Samsung, a atualização Adrenalin da AMD e o iOS 26 que chegou para os novos iPhones. Muita coisa, né? Então já sabe, se inscreve no canal, deixa o like e compartilha esse vídeo porque isso ajuda demais a fortalecer o Hardware Tech BR. Até o próximo vídeo, galera. Valeu, fui!